Olá, bem-aventurados! Amanheceu e quando amanhece é hora da gente fazer o nosso devocional. Consagrar, entregar, ofertar a Deus os nossos pensamentos, nossos olhos, nossos ouvidos, as nossas palavras, consagrar a Deus o nosso coração, entregar a Ele a nossa vida, ao autor, ao consumador da nossa fé, entregar àquele que tem tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade, que age, que opera em nós. Olha, hoje eu quero compartilhar com você uma palavra muito interessante, tá? Ontem Deus deu uma puxadinha de orelha no meu ouvido, lá na igreja, e eu queria compartilhar a palavra que foi pregada ontem, que é em Filipenses 3, a partir do versículo 13, a parte B do versículo 13 e a parte do versículo 14, que vai dizer a parte B: porém, uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para com a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Né? Ontem eu achei bem interessante a palavra que falava pra gente que a gente tem que deixar algumas coisas do nosso passado lá no nosso passado, porque Jesus nos deu uma nova vida e avançando para o futuro. Eu entendi a mensagem que Deus queria falar comigo, porque Deus, ele corrige a gente, tá, gente? E realmente tem coisas que elas têm que ficar lá onde elas ficaram. Mas o meu entendimento dessa palavra foi que muitas vezes o que a gente deixa lá para trás é aquele passado vergonhoso que a gente tinha do velho homem, né, das velhas práticas que a gente tinha. Quando você não tem um passado que você se envergonhe muito, por exemplo, eu afirmo, depois da transformação que eu tive de vida, minha vida mudou drasticamente. Eu mudei o meu ciclo social, né? Eu tive um encontro e eu mudei toda essa estrutura de vida que eu tinha, né? Porque a vida que eu levava não era uma vida que eu não tinha prazer naquela vida. Mas eu não tenho tantas coisas assim para envergonhar do meu passado, né? Aliás, eu não tenho vergonha do meu passado, das coisas que eu fiz no passado, porque eu vivi uma vida honesta. Mesmo antes de eu ter esse encontro com Jesus, eu vivi uma vida honesta, eu fui amigo das pessoas, mesmo que as pessoas não foram minhas amigas, né? Eu estava sempre ali disposto a ajudar, então eu andei corretamente, então eu não tenho por que me envergonhar de falar do meu passado. Eu não tenho essas coisas, eu tenho alguns arrependimentos de pessoas que eu me envolvi, de coisas que algumas coisas eu fiz que hoje eu não faria, mas eu não tenho vergonha das coisas que aconteceram no meu passado, até porque eu entendi, pelo menos isso assim, gente, olha, no meu entendimento, na minha experiência de vida com Deus, tudo isso foi necessário para que hoje eu tivesse essa cabeça e para que hoje eu chegue para que hoje, onde eu estou neste lugar de hoje, fosse necessário que eu passasse por tudo isso para que Deus me trouxesse até aqui neste momento da minha vida. Que eu não sei para onde Deus vai me levar, né? Daqui em diante. Mas para mim chegar até aqui, tudo isso foi necessário. Mas eu não vivi uma vida desonesta, eu não vivi uma vida criminosa, né? Eu não fui arrogante com as pessoas. Eu não fui, tá, gente? A minha conduta foi totalmente diferente. E se alguém disser qualquer coisa a respeito sobre mim, da minha vida, sobre isso, vai estar mentindo. Porque Deus sabe, né? E quem mesmo convive sabe que eu fui uma pessoa que eu ajudei quem eu pude ajudar. Eu paguei as coisas para as pessoas. Eu fiz tudo isso assim, não porque uma das pessoas se aproveitaram dessa situação, mas quem tem que ter vergonha é elas. Elas que eram interesseiras, elas que eram mentirosas, elas que eram traidoras, né? Eu não tive esse tipo de conduta, então eu não tenho por que me envergonhar do meu passado. E muitas vezes eu lembro das coisas porque eu falo que eu sou o testemunho vivo de Deus. E para que as pessoas vejam a transformação que Deus fez na minha vida, a mudança, o amadurecimento, o encontro, eu tenho que contar essas experiências lá do meu passado. Mas eu não vivi uma vida desonesta, eu não vivi uma vida criminosa, igual eu falei, entendeu? Eu nunca fui fichado
Nunca tive ficha, nunca tive passagem, nunca fiz coisas ilegais na minha vida, entendeu? Nunca fiz. Eu tenho alguns arrependimentos de comportamentos, mais com a minha família, com meu pai e com a minha mãe, tá? Mas na fase de rebeldia é assim mesmo, tá, gente? A gente tem alguns comportamentos que depois a gente amadurece e vê. E um arrependimento que eu tenho de ter andado com as pessoas que eu andei, de ter me relacionado com pessoas que eu me relacionei, que hoje, gente, assim, a única coisa que eu posso fazer por elas é orar por elas para que elas tenham um encontro e tenham um encontro com Deus e que Deus coloque caráter, dignidade, né, empatia e que a graça e a misericórdia de Deus as alcance assim como me alcançou, porque eu não sou merecedor e Deus alcançou, mas eu não tenho vergonha, gente, de falar das coisas que eu vivi. Muito pelo contrário, eu fui uma vítima. Quando o povo fala que eu me faço de vítima, eu não me faço de vítima, eu fui uma vítima da sociedade. Eu fui uma vítima das pessoas, de exploração, de humilhação. As pessoas gostavam, elas têm até hoje prazer em querer me humilhar, em querer me diminuir. Eu não sei o porquê. Eu não sei o porquê desse tipo de comportamento em relação a mim. Eu não sei se elas enxergam uma ameaça, que despeito é esse que elas têm tanto comigo, porque, gente, eu não sou ninguém, tá? Eu não sou ninguém assim na vida e nunca nem quis ser. Tive esse tipo de pensamento de superioridade, de achar que eu sou melhor do que alguém, que eu sou mais inteligente, que eu sou mais, que eu tenho mais condições do que as pessoas. Ainda que eu tivesse todas essas coisas, eu nunca tive essa soberba na minha vida. Graças a Deus, eu acho que é por isso que Deus teve muita misericórdia e compaixão da minha vida. Mas o meu passado, gente, é um passado que eu não tenho, assim, pra falar, eu fiz tanta coisa ruim, eu fui tão ruim, tão perverso com as pessoas. Não, as pessoas que foram perversas comigo. E assim, e a gente que passa por essas coisas, a gente não pode se colocar no lugar, tomar o papel do outro. Porque no meu caso, esse vídeo que eu tô falando aqui, no meu caso, minha experiência de vida, a sua, é uma experiência, você com Deus é diferente. Cada um tem uma experiência com Deus, entendeu? No meu caso, as pessoas que eu me relacionei, que tem que ter vergonha do que elas fizeram comigo. Porque elas que foram mau caráter, elas que me exploraram, elas que me enganaram, elas que me roubaram, entendeu? Elas que fizeram todas as atrocidades comigo, elas tentaram me corromper, entendeu? Tentaram corromper a minha fé, tentaram corromper os meus princípios, os meus valores, entendeu? Tanto que eu andei com todo tipo de gente e eu nunca tive nenhum problema legal. Eu nunca tive nenhum problema legal na minha vida, né? Nunca tive. E eu não tenho vergonha do meu passado. Mas algumas coisas, sim, eu acho que eu tenho que deixar lá atrás, né? Porque Deus já curou as feridas que eu tinha. Graças a Deus. Deus curou as minhas emoções. Então, coisas, situações, igual algumas situações que eu lembro de humilhação que eu passei, talvez isso eu tenha que deixar lá para trás, tá? Mas essa coisa aqui, quando o apóstolo vai falar aqui, porém uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para os que estão na minha frente. Nós temos que olhar sempre para frente, tá, gente? Mas nunca podemos esquecer de quem nós fomos e do que Deus nos transformou. Porque essa é a base do evangelho, tá? Esse é um princípio de Deus transformar o velho homem num novo homem. E se a gente apagar de vez o velho homem, como as pessoas vão ver a transformação que Deus fez na minha vida? Que comparação que elas vão ter? Porque a conversão se dá nessa comparação, dessa mudança de vida. É que as pessoas que te conheceram de uma forma vão ver você agindo de outra. E se você não tem essa comparação, elas vão dizer o quê? Que transformação que Jesus fez, eu só conheço o lado bom das coisas. Eu não conheço como você era antes. Mas eu não tenho vergonha do meu passado. Eu tenho alguns poucos, tá? Graças a Deus eu tenho pouquíssimos arrependimentos na minha vida. Mesmo no tempo que eu fiquei longe do Senhor, Deus foi muito bom com a minha vida. Deus me guardou e eu sempre mantive os princípios da Bíblia e a educação e os princípios que os meus pais me passaram, alguns valores de convívio com a sociedade. Então quem tem que ter vergonha, no meu caso, são as pessoas que eu me relacionei, todas elas, que hoje não... E eu falo isso para todas elas, para essas pessoas que estão assistindo o vídeo, que não andam mais comigo. Elas sabem quem são elas. São essas que falam, eu não ando mais com ele. Não anda por quê? Porque nós não andamos junto mais. Porque alguma coisa aconteceu. Aí, eu continuo sendo a mesma pessoa, continuo com os mesmos princípios. A única diferença na minha vida é que agora eu estou mais pertinho de Jesus. Jesus transformou a minha vida.
Mas é isso, gente. Avançando para as coisas que estão na minha frente. Quem tá na minha frente é Jesus. E é isso. Tenha uma semana abençoada e que Deus te abençoe.